o sapo, para a Marcilene conhecer e colocar, né? Porque todo mundo dizia que ele era feio, né, Marcilene? E quando ela conheceu o sapo, ela achou ele lindo, fofinho, macio. Então, essas são as características, essa é a leitura da Marcilene com a história do sapo. E a gente tem que deixar as pessoas viverem isso, né? Vivenciarem, experimentarem, definirem, fazer o seu redefinir os conceitos, né? Rever as formas, respeitando o direito de ir e vir de todo mundo, enfim. Então a gente tem muito para avançar. Eu acho que essa roda hoje, esse movimento inteiro no mundo do trabalho, que a gente ainda tem que, né, retirar do sujeito, retirar do sujeito aquilo que a gente coloca no móvel, né, Luciana? A gente ainda eu escuto isso ainda trabalhando numa universidade, né? Como a colega falou, independe de títulos, a gente ainda tem que estar em processo de desmistificação o tempo inteiro nesse sentido. Então, acho que as rodas elas vão trabalhando aquilo que eu chamo de desmistificação. Eu coloquei isso para o meu propósito de trabalho, de viver com todas as pessoas. É um processo de desmistificar uma série de conceitos e redefini-los ou de propostas de vida, né? Então, parabéns para todos nós aqui que estamos na roda. Olha, parabéns a todos nós mesmos. Aproveitando esse caminho da conversa, eu vou até me remeter agora ao Dr. Marcelo, da nossa Ministério Público do Trabalho, que vem assumindo, estamos começando a conhecer o Dr. Marcelo, ocupando aquele lugar da nossa querida doutora Késia, que, bom, desde o primeiro momento, quando eu encontrei lá, ela dizia: Luiz, a gente busca, se as nossas instituições todas, se nós procurarmos fazer jus ao que estamos fazendo, não é? É por aí. E outra da doutora Késia também. Olha, gente, Luiz, eu realmente esperava que fosse... É incrível como isso se desdobra, e que bom que cada instituição se aproprie do tema. Aí depois veio a Luciana. Da vontade de estreitar relações. Doutor Marcelo, que chega agora, como tem percebido, como tem vivenciado esse processo desse programa Semana Inclusiva? Boa tarde a todos. Ótimo estar aqui com vocês, ouvi-los, ver percepções diferenciadas de um mesmo assunto. A Semana do Dia D é um marco, acho que, para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. É excelente a iniciativa da Késia, que eu estou pegando a iniciativa já num caminho vitorioso, tentando manter o nível, mas é muito difícil, né? Ainda bem que eu conto com a minha parceira Luciana, que é o coração. Se a Késia era um pouquinho o coração do Dia D, agora nós temos um coração tão grande quanto que é a Luciana, né? Uma empolgadíssima na causa. Assim, eu concordo com tudo que foi falado. Eu acho que a minha percepção de inclusão sempre foi a de abrir portas. Abrir portas para derrubar a discriminação. Esse sempre foi o meu discurso, inclusive em relação às empresas, que me procuravam e diziam: essa lei aí, que é a Lei 8.203, que cria as cotas de pessoa com deficiência, um dia ela vai ser revogada. Porque as pessoas vão perceber que todos temos aptidões, e a inserção a inserção forçada ela serve para isso, a discriminação positiva ela serve para isso, para que todos percebam que todos temos um determinado mérito, temos uma determinada aptidão, temos defeitos também, todos nós temos. Se eu perguntar aqui quem é normal, ninguém é. Não tem. Todos nós temos as nossas limitações. Algumas mais aparentes, como você bem colocou, outras não tão aparentes. As únicas que não são aceitáveis são aquelas de moral, pessoas que roubam, que prejudicam os outros. Mas
todos nós temos o nosso mérito e esse é o papel do Ministério Público nesse ponto, tá? Fomentar a contratação de pessoas para que as empresas vejam, e olha, eu ouvi diversos relatos nesse sentido, de que, de fato, havia um pré-conceito, né? A empresa não queria contratar porque achava que não iria produzir, que não teria aquilo que ela quer, que é a mão de obra. E os relatos que a gente ouve são exatamente no sentido contrário. As empresas que contrataram sempre muito satisfeitas, e eu acho que esse é o principal fundamento do dia a dia e da lei, e toda e qualquer lei de inclusão, que é a inserção das pessoas no comum, do dia a dia. Então, eu acho que o dia a dia é extremamente vitorioso nesse ponto, né, Luciana? A Luciana tem números que comprovam isso, e o que a gente ouve também é isso, tá? Então, eu queria enaltecer novamente, parabenizar todos os integrantes aqui da Semana do Dia D. O Ministério Público é um dos parceiros, né? Igual aos demais, mas fica muito satisfeito, nós todos ficamos muito satisfeitos com a nossa participação, porque a gente também é uma dessas pecinhas que juntas, nesse quebra-cabeça, acabam criando aí condições para acabar com uma discriminação que não deveria existir. Então, agradeço a todos e passo a palavra para o Luiz. Obrigado, Luiz, também, tá? A palavra está aí na roda. Estamos abertos para as colocações. Logo, Daniel vai fazer uma colocação. Cadê o Daniel? Tem que levar para o Daniel. Não, para cá. Não? Ah. O Daniel está me perguntando, intérprete, você acha que eu vou até aí? Dá para me ver? Aí eu disse, eu acho que é melhor todos venham, vocês. Todos podem acompanhar. Pode vir. O Daniel, então, está em cima do palco, ele vai sinalizar e eu vou fazer a voz dele. Pode contar a sua experiência. Tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu vou contar a minha experiência na área do trabalho, na minha experiência como deficiente surdo, né? Quando eu entrei para trabalhar... Só um minuto. Vou contar desde quando eu entrei para trabalhar. Então, desde a entrevista, claro, eu estava muito ansioso para trabalhar. Mas já desde a entrevista eu me deparei com a falta de comunicação, porque na entrevista já não havia intérprete. Então, isso já foi uma barreira para mim, no sentido não minha barreira, mas né, que infelizmente estava na sociedade. Então, nós sabemos que é responsabilidade da empresa disponibilizar esse profissional. No meu caso, eu estava fazendo estágio na OAB, então não havia intérprete, desde a entrevista, como eu havia falado, mas... Então, nessa entrevista, eu tentei me comunicar através da escrita, tentei passar algumas coisas que eu conseguia por gestos, a pessoa também, então eu consegui. Bom, entrei e estava conseguindo trabalhar, claro que muita dificuldade inicial por fato da comunicação, né, da não comunicação. Eu tentava ensinar a minha língua, alguns sinais, compreendendo que existe muita falta de tempo, né, pela corrida do trabalho, pela vida ser assim, mas entendia que muitos dos meus colegas também queriam, eles estavam interessados. Então, eu estava trabalhando em um certo setor lá dentro da OAB e fui trocado de setor, e que eu tive que conviver com outras pessoas novas, mas que essas não tinham absolutamente interesse visível nenhum de se comunicar comigo. E lembrando que a inclusão tem o lado ruim de, por exemplo, no meu caso, eu ser o único surdo
dentre muitos ouvintes. Então, todos os meus colegas eram ouvintes e eu era o único surdo. Então, isso é um lado bem negativo da inclusão, e principalmente porque não tinha intérprete para eu me comunicar, eles não sabiam a minha língua, demora para eu ensinar e aprender, e muitos, como no segundo setor em que eu fui transferido, não tinham interesse. Eu só queria contar um pouco da minha experiência, que é muito bom. Desculpa, eu estou morrendo de vergonha aqui em cima, que é muito bom a inclusão, sim, nós temos oportunidade, mas existe o lado que não é tão bom. Obrigado. Em seguida, sim. Nancy, pode introduzir aí. Boa tarde a todos. Meu nome é Carlos Alberto Crispim. Eu sou pessoa com deficiência física, né? E, na verdade, eu sou de Imbituba, no interior, na verdade, não bem de Imbituba, cidade de Imbituba, mas do interior de lá. E eu queria aqui aproveitar, primeiro dizer, né, que realmente eu estou emocionado de estar aqui. Eu participei da primeira semana inclusiva e ver como cresceu, como foram agregados novos valores. E estar aqui novamente me enche de satisfação, de orgulho, e porque